E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa, né? Vamos continuar falando sobre Roma. Vocês estão notando alguma coisa diferente? Eu percebi. Eu vi a sua risada aí do outro lado aí da câmera aí, assistindo a nossa aula. E você viu que eu estou com um chapéu diferente. Estou com um chapéu de cowboy, um vaqueiro, né, pessoal? O cara é fazendeiro. Esse curso está dando dinheiro para você, professor. Tá virando fazendeiro, não. Isso aí é o chapéuzinho que eu ganhei, que eu fui na cavalgada aí. Eu achei interessante aí pôr na nossa aula aí para gravar nossas aulas aí. Estilo novo, né, pessoal? Estilo novo, mas o nosso curso de história completo para concursos e vestibulares continua aí no YouTube aí pra vocês. Demorei um pouco, desculpa a todos aí por tá demorando a responder os e-mails, mas são muitos e-mails que eu estou recebendo e infelizmente tem hora que não dá tempo para responder todos, mas pode ficar tranquilo que eu vou responder todos os e-mails. Como vocês podem observar aí também, olha aqui atrás, aqui, olha aqui atrás, como vocês podem ver, o nosso banner, nosso curso de história completo para concursos e vestibulares. Tá aí, né, para fazer uma média para vocês, para ficar um fundo mais tranquilo, um fundo mais bonitinho. Tá aí, historiacom1@outlook.com, o Facebook, IstoSá, e o celular para mandar sua mensagem, 3291650267. Vai estar aí atrás para um fundo melhorzinho para você também visualizar aí o que é esse nosso curso de história completo para concursos e vestibulares. Tá aqui que vocês podem ver aqui, ó, Professor Aldrin. Professor Aldrin. Tá aí porque muita gente falou assim, qual que é o nome desse cara, gente? Vou chamar ele só de professor. Professor, ó, tá aqui no cantinho aqui, tá, pessoal? Beleza? Então, na hora que mandar o e-mail, pode pôr o nome aí, tranquilinho para vocês aí. Então vamos continuar aí com o nosso curso, vamos deixar de lenga-lenga, vamos continuar falando de Roma. Nosso curso de história tá aí o e-mail, historiacom1@outlook.com, como tá aqui atrás, como vocês podem observar. O Facebook IstoSá também está aqui atrás, como vocês podem observar. E o celular para você mandar mensagem, 3291650267. Vamos então para continuar nosso curso aí. Estamos falando de civilização romana, parte 3. E hoje nós iremos acabar a parte de república, tá, pessoal? Porque, como eu falei no vídeo anterior, eu vou dividir essa parte de república em duas. Não sei se também vou fazer a mesma coisa com o império no próximo vídeo, porque essa parte de república é bem extensa e é bem cobrada em provas. Outra coisa que eu quero falar para vocês também é que esse vídeo não vai ter exercícios. Por quê? Porque você não quer, você está preguiçoso. Não é por causa disso não. É porque algumas pessoas me pediram algumas baterias de exercício sobre esses vídeos, república. Então, eu fiz vários exercícios, eu pus acho que 30 exercícios nessa bateria de exercícios sobre república e estou disponibilizando aí no e-mail e também lá no Facebook. Alguns exercícios estou postando lá também. Mas, se você quer essa bateria de exercício, mande um e-mail pedindo a bateria de exercício. Eu sou fulano tal, moro na cidade tal, de estado tal, estou fazendo para esse concurso que eu vou montar a sua bateria de exercício para você. Fica bem mais fácil também para você compreender essas matérias aí que eu estou postando para você. Se você quiser também outra bateria de exercício lá de Egito, Mesopotâmia, sei lá, de Grécia, pode mandar um e-mail aí que eu irei criar essa bateria de exercícios para vocês, tranquilo? Porque é a melhor forma de você aprender a matéria é fazendo exercício. Então vamos continuar aí com o nosso curso de História para concursos e vestibulares, está aí atrás aí. Iremos continuar República, iremos continuar a parte de expansão, falaremos das reformas dos Gracos, iremos falar das revoltas e os triunviratos que tivemos. Vamos lá e falar, então, continuar a nossa matéria. Tá aí o mapinha, que eu não tinha posto na última aula, mas está aí o mapa do Império Romano. Iremos falar dessas conquistas aqui, de algumas conquistas, principalmente aqui na parte aqui de Cartago, que nós iremos abordar hoje. Então, vamos lá.
República, expansão. Como eu já falei na última aula, eu dividi a expansão em duas. A expansão interna, dentro da Península Itálica, que eu falei tudo para vocês lá, dessa conquista aqui de toda a Península Itálica. E vou falar agora da segunda fase, dessa expansão, que será o quê? Fora da Península Itálica. Tranquilo, pessoal? O que nós temos que falar dessa segunda expansão? Ela foi fora da Península Itálica. E qual que era o objetivo dela? Recrutamento de escravos. Por quê? O que eu estou falando para vocês aqui? Como eu já disse para vocês na última aula, vai ser aprovada uma lei de abolição da escravidão por dívida. E com isso, pessoal, se eu não tenho mais escravo por dívida, a única forma de eu me apoiar, sendo eu uma sociedade escravista, dependo da mão de obra escrava para levantar a minha economia, o que vai acontecer? Eu vou ter que começar a expandir. Então, Roma não pode parar de expandir, porque ele precisa de escravos para a sua economia continuar alta. Tranquilo? E o que vai acontecer? Nós vamos destacar aqui nessa expansão, pessoal, a criação dos latifúndios. Esses latifúndios, pessoais, são donos, são patrícios, a maioria aqui generais, que nós vamos falar mais na frente, mas eles vão virar patrícios, vou explicar. E a mão de obra que vai ser empregada nesses latifúndios será de mão de obra escrava. E nós vamos observar que isso, nós vamos ter o quê? Um êxodo rural, porque a mão de obra livre, os homens livres não vão ter lugar para trabalhar. Nós vamos falar disso mais na frente. Mas eu quero entender para vocês aqui, deixar claro que essa expansão, ela vai se dar por causa da abolição da escravidão por dívida, e com isso eu preciso de escravos para continuar a minha máquina. E para isso eu tenho que continuar a se expandir. E o que vai acontecer? Vai haver a criação de latifúndios. Mas o que eu quero falar para vocês aqui? Esse domínio vai se dar para fora da Itália, como eu já falei. E uma das guerras principais que nós temos aqui é as chamadas guerras púnicas, que haverá 3 batalhas contra a cidade de Cartago. Os romanos chamavam os habitantes de Pune, por isso guerras púnicas. Olha só, pessoal, o que eu quero destacar aqui para vocês sobre as guerras púnicas. Um resumo assim superficial, bem geral, do que aconteceu nessas 3 guerras. A cidade de Cartago é uma cidade que fica aqui ao norte da África. Como eu já falei para vocês, já vim falar para vocês nas aulas anteriores, quando eu falei sobre fenícios, eu falei para vocês que eles vão desenvolver colônias, e uma dessas colônias, que eu ia falar mais na frente, será Cartago. Cartago é uma cidade-estado fenícia, é uma colônia fenícia. O que nós podemos observar aqui de Cartago, pessoal, é que ela se dominava num comércio. Esse comércio era em volta ali do Mediterrâneo, como nós falamos que as principais cidades fenícias, eles empreenderam o quê? A expansão marítima, eram grandes marinheiros. E o que vai acontecer? Eles vão ter expansão, ele vai começar a expandir, e uma dessas principais cidades será Cartago. Essa cidade, pessoal, ela se caracterizava pela, como que eu posso dizer, pelo comércio, e também controlavam depósitos de pratas. E também eles comercializavam produtos tropicais, e entre outras coisas. Mas o que nós temos que observar aqui, pessoal, é que Cartago, ele vai se organizar através de uma oligarquia. São grandes proprietários. E com isso, Roma, ele queria se expandir para um lugar chamado de Sicília. Só que Cartago estava no meio do caminho. Cartago, ele tinha possessões dentro da Sicília. E Roma queria essas possessões. Queria a Sicília para Roma. E o que vai acontecer? A primeira guerra púnica, o primeiro embate, a primeira consequência da guerra foi o quê? A inveja dos romanos
sobre a expansão tão grande que Cartago teve. E com isso, o que vai acontecer? Roma vai declarar guerra a Cartago, vai haver uma guerra muito forte, muito sangrenta, e Cartago vai ser vencida nessa primeira guerra púnica. Roma vai impor a ela condições como deixar de lado as possessões na Sicília, e entre outras, vai pedir uma indenização para Cartago, para pagar a Roma, e vai deixar nisso mais. Só que vai vir um momento em que o triunfo romano vai falar mais alto. E o que vai acontecer? Em 208 a.C., pessoal, porque as guerras púnicas duraram de 264 até 146 a.C. Mas em 218 a.C., os romanos vão sentir-se ameaçados. Por quê? Porque Cartago começa a formar um império na Espanha, através de depósitos de pratos que eles garimpavam ali, extraíam. E o que vai acontecer? Vai declarar guerra a Cartago de novo, só que um general muito astucioso, muito bem, um cara muito inteligente, chamado Aníbal, que era um general cartaginês de Cartago, ele vai quase levar a derrota de Roma na Itália. Vai ter uma batalha muito forte nas planícies da Itália e quase vai levar a derrota de Roma nessa segunda guerra contra os Cartago. Só que um grande general romano, ligado mais ainda com o patriotismo do pessoal romano, vai levar o quê? A vitória dos romanos. Esse general, ele desenvolveu técnicas para aniquilar o exército de Cartago. Esse general, pessoal, é chamado de Cipó. E o que vai acontecer? Roma vai vencer essa segunda batalha e vai, de novo, pedir possessões, vai fazer concessões como a Cartago vai ter que oferecer possessões para Roma e fazer uma nova indenização. Só que os romanos, eles não vão ficar satisfeitos com isso só. E Cartago, pessoal, com o passar do tempo, ele vai começar de novo a crescer economicamente. E isso, os romanos, para não se sentirem ameaçados, vão declarar guerra de novo a Cartago. Mas essa terceira guerra e última vai ser para acabar definitivamente com a cidade de Cartago. E o que vai acontecer? Eles vão entrar em Cartago e vão destruir a cidade completamente. Tranquilo, pessoal? Vão vencer de novo Cartago e vão acabar com a cidade. Uma das posições é que Roma, quando entrou em Cartago, jogou sal em toda a cidade. Para quê? Para que nada nascesse ali. Isso vira um marco falando do quê? Se você, outro povo, se quiser lutar contra Roma, esse será o seu destino. O poderio militar, destruição de Cartago. E mais ainda, ele jogou sal na cidade, mostrando que o poderio econômico que Roma tinha. Porque sal na época era uma coisa muito cara. Então, como já como eu já falei para vocês, as guerras púnicas foram, resumidamente, tudo isso que aconteceu. Resumindo tudo, as guerras púnicas foi a vitória de Roma. Com isso, a expansão de Roma. E mais ainda, com a expansão de Roma, você vai ter um aumento muito significativo de escravos. Mas, pessoal, a partir dessa expansão sobre as guerras púnicas, você vai ter a expansão sobre a Macedônia, você vai ter a expansão sobre a Sicília, como eu já falei, você vai ter a expansão sobre o Egito, você vai ter a expansão sobre a Grécia, sobre a Síria. Então, vai aumentar muito o Império Romano. E com isso, aumentando o quê? Os escravos, porque são prisioneiros de guerra. E Roma precisava de escravos para continuar forte, né, economicamente. E o que vai acontecer? Só que essa expansão, pessoal, vai levar
a uma nova reforma administrativa. Eles vão ter que fazer uma nova reforma para administrar esse vasto império. E o que será essa nova reforma? Essas novas reformas administrativas, eles vão olhar as terras. E com isso, o que vai passar? Eles vão agrupar essas terras nas chamadas províncias. E essas províncias serão obrigadas a fornecer soldados, como nós já vimos lá atrás, como eu já falei, que toda a expansão, os povos, eles tinham que fornecer soldados, tinham que obedecer às ordens de Roma. Todos aqueles povos que eram conquistados eram equiparados como qualquer um romano, que tinha direitos iguais a qualquer romano. E nós vamos observar que, além disso, vai ter o quê? A obrigação dessas províncias de um pagamento de um imposto para Roma. Tranquilo? E mais ainda, outras coisas, como vai ser nomeado governadores para administrar essas províncias e entre outras coisas. Tranquilo, pessoal? E com isso você vai ter o aumento da escravidão, como eu já falei. Tem o entoque dessa expansão fora de Roma. O quê? O recrutamento de escravos. Só que nós vamos bater de frente com uma coisa que eu já havia falado para vocês anteriormente. Com essa expansão de Roma, vai surgir o quê? O aparecimento de de latifúndios. Esses latifúndios são grandes proprietários de terra. O que vai acontecer? A maioria desses grandes proprietários de terra vão ser generais. São os generais que conquistaram esses locais. Esses generais serão os grandes proprietários dessas terras. Por isso a criação desses latifúndios. Só que isso, pessoal, está indo de encontro a uma lei que eu já falei para vocês lá atrás. A lei de quê? Licínia. A lei Licínia falava o quê? Que todas as conquistas de Roma seria dividida entre os plebeus. Seria dada uma porção de terra para a plebe. Só que aconteceu ao contrário. O que aconteceu? Essas terras foram reduzidas, foram empossadas na mão de poucas pessoas, formando assim os latifúndios. E isso, pessoal, vai de encontro à lei Licínia. E outra coisa que nós temos que falar também, pessoal, sobre uma coisa muito importante, é que a partir do momento que esses generais viram esses grandes proprietários e eles vão passando essas terras de geração em geração, eles vão virar o que futuramente? Patrícios. E se virarem patrícios, eles vão ter o que? Participação no Senado. Entendeu, pessoal? Então, com essa participação do Senado, o Senado vai ficar mais militarizado. Ou seja, vários generais vão começar a seguir carreiras políticas. Tranquilo? Beleza? Então tá. E com o aparecimento desses latifúndios, pessoal, como eu já falei anteriormente, esse aparecimento de latifúndios vai levar ao quê? Eles vão ser trabalhados por homens livres? Não. Eles vão ser trabalhados por mão de obra escrava. E essa mão de obra escrava, pessoal, vai levar um grande empobrecimento dos homens livres, da maioria, dos plebeus. Por quê? Porque a constantes guerras, o que vai acontecer? Eu vou estar ganhando terras, mas só que eu não estou distribuindo, eu estou criando latifúndios, eu estou pondo para trabalhar ali mão de obra escravos, e aquelas pessoas que tinham que trabalhar, que eram os homens livres, eles vão ficar no olho da rua. Não vão ter lugar para trabalhar. Então, vai acontecer o quê? Um empobrecimento da plebe. Tranquilo, pessoal? Beleza? E com isso, pessoal, eu vou ter um chamado êxodo rural. Porque não tem como eu trabalhar nos latifúndios, porque tem mão de obra escrava. Então eu estou virando mais uma economia virada mais para o mercado. E com isso, o que acontece? Com o escravo, eu estou produzindo mais. E com isso, eu não preciso de homens livres.
E esses homens livres, por falta de emprego, eles vão para onde? Vão para Roma. Vai acontecer um êxodo rural. E a partir dessa expansão, pessoal, nós vamos ter o quê? Que Roma, ela vai virar uma cidade luxuosa, vai se modificar o modo, o estilo de vida dos romanos, e com isso Roma vai se tornar uma cidade urbanizada. Com isso eu vou ter o quê? Projetos de infraestrutura para urbanizar Roma. Roma vai crescer por causa desse êxodo rural. Tranquilo, pessoal? E uma coisa muito interessante que nós temos que observar aqui é que, a partir dessa expansão, eu estou desenvolvendo um processo chamado de colonialismo. Ou seja, eu estou fundando colônias, eu estou ganhando terras. E a partir do momento, esse colonialismo, pessoal, ele está ligado diretamente ao processo de inflação. Ou seja, quanto mais colônias eu tiver, menor o meu risco inflacionário. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Com mais colônias, eu vou ter o quê? Mais expansões. Então eu tenho mais escravos. Quando eu tenho mais escravos e mais terras, eu tenho o quê? Mais recursos agrícolas. Quando eu tenho mais recursos agrícolas e mais escravos, eu tenho uma grande produção, eu tenho uma grande oferta. Com isso, se eu tenho uma grande produção, eu tenho a diminuição dos preços. Tranquilo? Isso está ligado. Por quê? Quanto maior o número de escravos, maior a oferta. Maior o número de escravos e produtos agrícolas, maior a oferta. Quanto maior a oferta, menor os preços. Então, isso eu posso controlar a inflação. Então, nós chegamos a um ponto, pessoal, que o que vai acontecer, cabloquinho que está aí do outro lado aí, do computador, do seu monitor aí, sei lá, o tablet, sei lá, se você estiver vendo aí o vídeo aí. O que vai acontecer? A expansão de Roma vai levar a duas coisas. Primeiro, eu não posso ficar sem expandir porque eu vou ter falta de escravos. E a segunda coisa, eu não posso ficar sem expandir por causa de que eu posso me quebrar na parte da economia. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, essa relação é muito importante para vocês na hora da prova. Como eu já falei, esse aparecimento dos latifúndios será concentrado na mão desses generais que futuramente, com futuras gerações, vão virar patrícios e vão ter participação no Senado. Tranquilo. Mas só que esse aparecimento dos latifúndios, eu vou ter ser trabalhados esses latifúndios por mão de obra escrava. Com isso eu vou ter um empobrecimento da plebe. E o que vai acontecer, pessoal? Nós vamos chegar a uma parte que vai ser chamada de reforma dos Gracos. São dois irmãos, como vocês podem ver, Tibério Graco e Caio Graco. Eles vão propor reformas para dividir essas terras. Porque estava acontecendo, a lei Licínia não estava sendo utilizada. Ela estava lá, uma coisa é você aprovar a lei, a outra é você pôr ela para funcionar. Então, o que vai acontecer? Essas questões principais vão levar ao conflito entre interesses dos camponeses pobres com os grandes produtores, a classe dominante, os ricos, os grandes proprietários, os latifúndios. E com isso, vai chegar ao tribunato esse cara aí, Tibério Graco. E Tibério Graco, ele vai levantar uma proposta. E essa proposta dele, pessoal, é muito interessante. É chamada Lei Agrária. O que isso quer dizer? Ele dividir as terras conquistadas em hectares para os camponeses. Era 125 hectares. E o que isso vai acontecer? Com essas terras ocupadas por camponeses, o que vai acontecer? Eu vou ter uma dominação maior sobre essas terras. Eu vou ter uma proteção maior sobre essas terras com menor risco de invasões. É uma ideia muito, muito boa, muito tranquila. Só que essa ideia de reforma agrária, o que nós vamos dizer disso? Vai de encontro aos interesses dos grandes proprietários. E quem quer ceder pedaço de terra se você é um grande proprietário? Nem na coxina. Só que essa lei, antes de ser aprovada, Tibério Graco o mandato dele vai acabar, que é um mandato de 1 ano. Ele vai tentar uma nova reeleição.
sendo que isso fere a Constituição romana, porque o mandato é de 1 ano e os senadores vão usar disso para perseguir Tibério Graco, que vai ser morto, e todos os seus outros companheiros. Vai entrar no lugar seu irmão, Caio Graco, que vai também levar as mesmas ideias do seu irmão, como a lei agrária e mais uma ainda, a lei frumentária. Tranquilo, pessoal? Tibério Graco, e agora nós estamos falando de Caio Graco. Nós falamos de tudo isso aí. Se sublinhou tudo, tá bom. Beleza. Ele vai levar a ideia do seu irmão e vai mais ainda adicionar uma nova, que é a lei da frumentária, ou seja, a distribuição do trigo com preço mais baixo. Tranquilo, pessoal? São reformas que esses dois legisladores tentam fazer dentro de Roma. Só que isso vai contra os interesses dos grandes proprietários. Como Tibério Graco, Caio Graco também será perseguido, só que ele vai pedir ao seu escravo que o mate, me mate por favor. E Caio Graco vai cometer suicídio. Lembrando que suicídio na Roma é uma forma de protesto. E com isso, pessoal, eu vou estar levando a plebe a pegar esses dois caras como heróis. Como, assim, vamos dizer assim, aconteceu com Getúlio Vargas, quando ele quando ele suicidou, né? E o que vai acontecer? Essa plebe vai se revoltar e com isso, o que eu vou ter? Vou acontecer? Eu vou ter revoltas entre plebeus versus patrícios. Tranquilo, pessoal? Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte da reforma dos Gracos. E nós vamos entrar numa outra parte, que será as revoltas e os triunviratos. Essa aula deve prolongar um pouquinho, mas nós acabamos hoje. Parte de república. O que nós vamos falar aqui? A partir desse momento, vai haver revoltas, lutas, plebe versus os patrícios. E como já falei para vocês anteriormente, a organização administrativa tem o quê? Você tem os cônsules, você tem o Senado e você tem a figura do ditador. Como eu já expliquei para você, a figura do ditador era posta em atividade quando havia uma revolta, havia uma emergência, um caso que era inesperado. E o que acontecia? O Senado elegia um ditador, que tinha um mandato primeiro de 6 meses, prorrogado por mais 6 meses, ou seja, ele podia ficar até 1 ano. Só que o Senado vai nomear um ditador chamado Mário. E, infelizmente, esse cara, ele não quer ficar pouco tempo no poder. Ele vai ficar mais tempo ainda do que 1 ano. Claro, né? Quem tem poder não quer sair dele. O que vai acontecer? Ele vai começar a fazer, esse Mário, ele vai começar a fazer reformas no exército, ou seja, ele vai começar a fazer uma reforma no exército aqui, como que? Ele vai abrir o exército, pessoal, para os plebeus. Quem que é plebeu e quiser se entrar na carreira militar, vai poder entrar agora. Ele vai criar outras medidas também, como aposentadoria, mas uma coisa muito essencial, pessoal, que nós vamos falar mais na frente, vou falar agora de uma vez, porque para não sair do raciocínio, ele vai pagar esses soldados através de um salário, vai dar uma pequena porcentagem de sal, que o sal é um produto muito caro na época. Então, o que acontece com isso? Se eu estou pagando esse pessoal e eu estou deixando a plebe entrar no exército, esses generais vão ter um apoio muito grande. Eles vão poder manobrar essa massa. E a partir disso, eu vou fortalecer o general, o poder do general, a partir desse caso, esse simples caso, dele pagar o cara. O cara fala assim, meu Deus do céu, você está me pagando? Eu vou contigo até onde você for. Eu luto até debaixo d'água com você, por causa de você. Então, o cara vai... o general, ele vai ter uma grande influência sobre o seu exército. E com isso, pessoal, Mário, ele vai começar a tirar o poder do Senado. E o Senado não vai gostar nada disso, pessoal. Com isso, o que vai acontecer?
Mário será perseguido pelo Senado, ele vai ser perseguido, óbvio, né? Não tem o que falar disso. Ele vai ser perseguido pelo Senado, porque isso está indo de encontro às pretensões do Senado. E o Senado vai tirar o cara do poder, vai matar o cara, né? Vai morrer, o Mário vai morrer, e vai entrar um outro ditador para coisar o negócio, para voltar o negócio tudo normal, que será o chamado Sylla. Sylla, pessoal, é apoiado pelo Senado. E ele vai fazer o quê? Como que eu posso dizer? Uma volta ao poder na mão do Senado. Tranquilo, pessoal? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Ele vai ser apoiado pelo Senado e ele vai devolver o poder ao Senado. Tranquilo, pessoal? Mas o que vai acontecer? Esse poder ele vai voltar ao Senado. Só que o Senado está fraco. Vai acontecer uma revolta, pessoal, mais pra frente, que é a revolta dos escravos, que é a revolta de Espartacus. E o que vai acontecer? Se há uma nova revolta, eu tenho que nomear um novo ditador. Com essa crise, vai ser nomeado um novo ditador. Quem vai parar essa revolta vai ser esse cara aqui, ó, chamado de Crasso. Crasso ou Pompeu. Agora eu não tenho certeza agora, tá, pessoal? Mas eu tenho quase certeza que foi Pompeu. Tenho quase certeza que foi Pompeu mesmo. Mas o que vai acontecer? Pompeu vai dar um fim nessa revolta, mas o que vai acontecer? Vai ter eleições para o cônsul, entendeu? Só que os dois eleitos para o cônsul vai ser esses dois caras aqui. Pompeu e Crasso, dois generais, dois patrícios, como eu já falei para vocês, através dos latifúndios. E o que vai acontecer? Eles vão entrar no poder. Só que aqui está ferindo de novo uma norma constitucional, a Lei Licínia. A Lei Licínia fala o quê? Fala que as terras que Roma conquistou tem que ser divididas para a plebe. E ela fala também que um cônsul tem que ser um patrício e o outro tem que ser um plebeu. Só que nenhum dos dois aqui eram plebeus. Os dois eram generais. E o que vai acontecer? Vai haver um cara no Senado chamado de... Deixa eu tentar lembrar o nome dele aqui que eu esqueci agora. Castilino. Acho que, se eu não me engano, é esse nome mesmo. É Castilino mesmo. Acho que isso mesmo. Ele vai falar que isso é um golpe que eles estão querendo dar. Não vão deixar os caras empossar no poder. Mas só que eles vão fazer uma jogada de mestre. Eles vão chamar um cara muito popular, um general muito popular, que teve grandes conquistas, principalmente na Gália. Ele vai ter uma conquista muito interessante dele, pessoal. Infelizmente, então a nossa aula vai demorar muito. Depois eu falo disso para vocês. Ele vai chamar Júlio César. E Júlio César, pessoal, era um cara muito popular. É um cara muito querido pelo povo, pela parte. Ele estava começando a empreender, pessoal, um novo modelo chamado de pão e circo. Tranquilo, ele distribuía pão, tinha aquelas lutas dos gladiadores no começo e tudo mais. Mas só que o que vai acontecer? Eles vão chamar Júlio César para quê? Porque o cara vai ter apoio do povo. E com isso eles vão formar o quê? O primeiro triunvirato. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tranquilo. Aí, o que é esse triunvirato? É dividir o império na mão desses caras aí. Desses três caras aí. Pompeu, Crasso e Júlio César. O que vai acontecer? Se um invadisse a parte do outro, era declarar guerra entre os dois. O que vai acontecer? Crasso vai sair aí de primeira... vai sair, o primeiro cara a sair vai ser Crasso. Ele vai morrer numa batalha que vai acontecer no Oriente. E o que vai acontecer? Pompeu e Júlio César vão também entrar em atrito. E o que vai acontecer? A batalha de Rubicão, do rio Rubicão, Júlio César vai sair vitorioso. Pompeu vai
bater as botas também. Júlio César vai entrar dentro de Roma com o seu exército, e isso já está ferindo já o modelo republicano. E o que vai acontecer? Júlio César, ele vai virar um ditador. Ele vai chamar o Principado de César. O que é isso? Ele vai começar a angariar cargos, como eu posso dizer, nem cargos, títulos, que ele vai querer subir ao poder de qualquer jeito. O bichinho do poder, o bichinho da fama dele lá de poder vai picar ele, vai querer subir ao poder. E o que vai acontecer? O único título que ele queria era o de Augusto. O título de Augusto, pessoal, é como se fosse o do faraó lá no Egito. Era um filho divino. E se ele alcançasse esse título, pessoal, ele viraria um deus vivo. Ele seria um imperador de Roma. Só que ele não consegue alcançar esse título. Ele não vira imperador. Isso mesmo, ele não vira imperador de Roma. Ele é assassinado, como nós sabemos. O seu próprio filho, Brutus, mata ele, né? O famoso, até mesmo tu, Brutus. Esfaqueia o cara, um monte de gente esfaqueia o cara, e Júlio César morre. O que vai acontecer? Como eu já falei, essa aula vai estender um pouquinho, pessoal, mas vamos lá. O que vai acontecer? A partir desse momento, vai generalizar uma revolta entre o povo. O sentimento, porque Júlio César era o cara, era o bonzinho e tudo mais, vai começar quase uma nova revolta. E o que vai acontecer, pessoal? Para essa nova revolta não acontecer, vão ser criadas estátuas de Júlio César, vão glorificar o Senado do nome dele, vão criar um novo título chamado de César, ou seja, amigo do povo, vai criar esse título. Mas o que nós temos que... Qual que é a tacada de mestre aqui, pessoal? É que as bancas pedem. E se você vê em outro lugar e não vê isso que eu vou te falar aqui, está errado. Júlio César nunca se tornou imperador de Roma. Tranquilo? Beleza? Júlio César nunca se tornou imperador de Roma. Na hora que ele ia virar, na hora que faltava só um pouquinho, vieram lá e mandaram o cara para a cidade dos pés juntos. Mas o que vai acontecer, pessoal? Júlio César vai morrer, né? E vai ser criado o segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato vai ser formado por Marco Antônio, Lépito e Otaviano. Marco Antônio aqui, pessoal, é braço direito, é o cara, o amigo do peito de Júlio César. Lépito vai ficar com outra parte. E Otaviano, pessoal, que nós temos que ter destaque aqui, é o sobrinho neto de Júlio César. O que nós vamos observar aqui, pessoal? É que Marco Antônio, ele vai, como eu já falei para vocês quando a gente estava falando de civilização egípcia, ele vai ter uma relação com Cleópatra, né? Vai se apaixonar por Cleópatra, só que Cleópatra já tem um filho chamado Cesário, que é um filho que ela teve com Júlio César. E com isso, pessoal, Marco Antônio, ele vai começar a fazer algumas coisas que Otaviano não vai gostar. Como que? Lépito já sai já na primeira tacada já. Marco Antônio, pessoal, ele vai pôr no seu testamento como futuro herdeiro dele, o filho de Cleópatra, Cesário. Otaviano vai descobrir isso, pessoal, e vai fazer um alvoroço danado. Vai falar assim, olha só, o cara tá querendo pôr um cara no poder que nem nasceu aqui em Roma, é um estrangeiro. O negócio do xenófobo, né? Aquela coisa do xenofobismo. Então, Otaviano vai fazer todo esse circo contra Marco Antônio. E o que vai acontecer? Marco Antônio vai perder vai se instalar um sentimento de revolta contra Marco Antônio. Ele vai perder parte do seu exército. Vai haver aquela batalha na Batalha de Actium. Marco Antônio vai perder a batalha. Ele, Cleópatra, se mata. Tranquilo? E Otaviano, pessoal, ele vai se autoproclamar imperador com o título de Augusto. Vai chamar de Otaviano Augusto. E com isso, pessoal, nós temos aqui o fim da República. Tranquilo?
Beleza? Com o fim da República, nós entramos num novo período, o do Império, que nós falaremos na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, tudo tranquilo para vocês, tudo em cima, tudo embaixo, tudo tranquilo. Então, nós acabamos aí nossa aula. Demorou um pouquinho, mas chegamos ao fim dela aí. Abraço para vocês e espero vocês na próxima aula. Valeu!